A paz do Senhor, amados irmãos, é com muita alegria e satisfação que nós estamos aqui para a transmissão de mais uma videoaula promovida aqui pela equipe do Capé de Sante, para auxiliar a todos vocês, professores da Escola Bíblica Dominical, no preparo de suas aulas. Estamos estudando neste trimestre o tema A Igreja de Jerusalém como modelo para uma igreja relevante. Essa revista que foi escrita e comentada pelo pastor Adairto, nessa oportunidade eu tenho o prazer aqui de compartilhar essa tribuna com meus amados irmãos, pastor Saulo, professor Sérgio, que estarão tecendo aí alguns comentários relevantes, complementares sobre a lição de número 12, que traz por título A Realidade da Perseguição. E o texto escolhido pelo nosso amado comentarista está registrado em Atos, capítulo de número 5, versículos de número 17 até o 32. E eu gostaria de ler com vocês. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tornaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: Achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: Eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus ortogou aos que lhe obedecem. Vemos aqui nessa leitura bíblica, falando aí sobre a perseguição. E o texto-chave escolhido aqui pelo nosso amado irmão, pastor Adairto, comentarista, diz assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então nós vemos aqui nesse texto-chave, como é que pode alguém ser feliz, estando em perseguição, sendo perseguido, Na verdade, a razão dessa perseguição aqui é uma razão nobre. Então todos esperavam que Jesus fizesse ali o seu primeiro pronunciamento, e isso causou uma certa estranheza, porque durante essa fala, esse discurso de Jesus, a gente encontra aqui um paradoxo. Como é que pode alguém ser feliz estando em perseguição? Mas essa perseguição aqui é uma perseguição justa, porque está em defesa do reino de Deus. E nós sabemos que a igreja sempre incomodou o inferno. Então, nós veremos nesta aula que ao longo da história, tanto a igreja quanto homens e mulheres, já no Antigo Testamento, que procuraram servir a Deus com sinceridade, e sofreram algum tipo de perseguição. Então nós vemos que a introdução aqui da nossa lição
diz que a perseguição sempre fez parte do cotidiano da igreja. Mas o que é perseguição? O que é ser perseguido? Então nós vemos que, de acordo com o dicionário, perseguição, entre outras acepções, é a falta de tolerância dirigida a um determinado grupo social, organização, associação, né? Mas será que tudo é perseguição? Muitas vezes, algumas pessoas, por alguma imprudência, cometem algumas coisas e sofrem algumas consequências e atribuem também isso à perseguição. Então, nessa lição, nós falaremos exatamente sobre isso. O que é perseguição? Por que somos perseguidos? Qual deve ser a postura da igreja diante da perseguição? E o tópico primeiro vai tratar sobre a perseguição já no Antigo Testamento. Ou seja, desde sempre, pastor, todos os que serviram a Deus foram perseguidos. Então, o inimigo das nossas almas, que é quem está por trás de toda a perseguição, ele usou pessoas, usou reinos, usou impérios para perseguir homens e mulheres de Deus ao longo da história. Então, gostaria já de ouvir aqui o nosso amado pastor Saulo já fazer aí as suas considerações iniciais e já comentar aqui acerca desse tópico primeiro. Então, parece aqui, pastor, que perseguição todos aqueles que serviram a Deus, já desde do Antigo Testamento, já sofreram, ou sofriam um certo tipo de perseguição. Gostaria que o pastor comentasse acerca disso. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Uma honra poder estar aqui mais uma vez compartilhando esse momento tão especial com os professores da Escola Bíblica Dominical. O objetivo aqui é contribuir com um subsídio para aprimoramento da aula do professor, para que seja bênção para a sua vida e vida dos seus alunos no crescimento e no aprendizado da Palavra de Deus. Esse tema de hoje, a realidade da perseguição, já muito bem introduzido aqui pelo nosso amado irmão e professor Daniel, onde ele trouxe aqui as perguntas que serão respondidas no decorrer dessa aula, enquanto nós vamos falando aqui dessa temática pautada nessa lição de hoje. E me dada aqui então a oportunidade para falar da perseguição no Antigo Testamento. A perseguição, como já bem colocado, ela é característica daqueles que se contrapõem à vontade de Deus de forma histórica, A Bíblia Sagrada traz longas narrativas ou diversas narrativas a respeito de perseguições que ocorreram contra aqueles que faziam a vontade de Deus. O primeiro relato que nós encontramos na Bíblia, já muito bem comentado aqui pelo pastor Adairton, é Abel, quando Abel vai fazer a sua oferta e, em função de Deus haver recebido o seu sacrifício, ele sofre por parte do seu próprio irmão uma perseguição, pondo fim à sua vida ali em função de Deus haver aceito a sua oferta. Esse é o primeiro relato na Bíblia de um ato de perseguição contra aquele que resolveu agradar o Senhor e não parou por aí. Então, a partir desse instante, nós vamos ver muitos outros episódios no Velho Testamento demonstrando isso, O próprio Noé foi um homem que acabou sendo perseguido, se não houve uma perseguição física, se ele não foi assassinado, mas ele foi desprezado, humilhado, desconsiderado na sua pregação, porque ele falava e pregava acerca de um dilúvio. E o próprio Jesus vai referenciá-lo depois no Novo Testamento. O relato de José, mencionado aqui também pelo pastor Adairton, mencionando o patriarca José, que foi perseguido pelos seus próprios irmãos também, pela a sua afinidade, não só com o pai, mas pelos relatos do seu relacionamento com Deus através dos seus sonhos. Isso provocou e lhe custou uma dura perseguição dentro da sua própria casa, que não parou por aí durante a sua trajetória até o dia que o Senhor o levou a ser governador do Egito.
ele foi duramente perseguido. O povo de Israel tem também dentro da sua história, né, o período em que eles passam no Egito, e por ser um povo de Deus, escolhidos de Deus, foram perseguidos contra o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Tudo conspirava contra eles ali no Egito, exatamente por ser um povo abençoado, por ter sido um povo escolhido pelo Senhor. E ele menciona aqui também os profetas do Antigo Testamento, e por que não dizer que a maioria deles, aqueles que profetizaram a verdade de Deus, foram perseguidos. Poderíamos mencionar Elias, né, que foi duramente perseguido, o profeta Daniel, um grande exemplo, foi levado como cativo para uma terra estranha e tinha os seus hábitos espirituais, que era orar ao Senhor 3 vezes ao dia, até o dia em que, em função da perseguição, não diretamente do rei, mas veja que a intenção daqueles que estavam em volta dele, né, planejam envolver ou gerar ali um decreto para incriminá-lo no seu ato espiritual de oração. E a gente vê acontecer com Daniel uma dura perseguição a ponto de ser lançado na cova dos leões. Procurei acrescentar aqui o Sadraque, Mesaque e Abednego, né, que também, pela sua decisão de não praticar o ato da idolatria, não cometerem o pecado da idolatria, por uma imposição de um decreto, resolveram desobedecer a um mandado, a uma ordem do rei, e como consequência também foram lançados ali numa fornalha de fogo ardente. Então, no Velho Testamento, as diversas narrativas, e essas narrativas não eram contra aí a princípio a igreja, mas todos aqueles que resolveram obedecer ao Senhor, aqueles que resolveram servir a Deus, porque toda vez que um homem toma a decisão de servir a Deus, ele está sujeito, ele já se expõe automaticamente a uma condição de ser perseguido por causa do nome de Deus, por causa da palavra de Deus, por causa daquilo que ele crê e defende. Lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículos 32 até o versículo 40, de forma bastante objetiva, lendo aqui, diz: "E que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão e de Baraque, de Sansão, de Jefté, e de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançar uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Esse texto da carta aos Hebreus, ele narra como que historicamente os heróis da fé foram perseguidos. Sofreram aqui, ele narra diversas formas de perseguições que ocorreram na vida daqueles que esperavam o Messias, daqueles que creram numa promessa que o Messias viria para eles. E isso não mudou na história. Esse é um relato para falar do Velho Testamento. A gente vai dar continuidade e falaremos, mostrando que isso não parou na história. Isso continua acontecendo no Novo Testamento. E continua acontecendo essas duras perseguições contra aqueles que creem no Senhor, aqueles que confiam em Deus, aqueles que esperam uma promessa até os dias de hoje. Conforme já foi muito bem apontado aqui pelo nosso pastor Saulo, todos aqueles que optaram em servir a Deus com sinceridade sofreram perseguições. Então, ao longo da história,
todos aqueles que fizeram essa escolha sofreram toda sorte de perseguição. Né? Foram caluniados, perseguidos, apedrejados, e tudo isso aconteceu com homens e mulheres que procuraram fazer a vontade do Senhor. Avançando mais um pouquinho, vamos aqui para o tópico 2, que vai falar sobre Jesus e a realidade da perseguição. Então, nesse tópico aqui, nós vamos ver que Jesus ele não nos prometeu uma vida tranquila aqui na terra, não é isso, irmão Sérgio? Ele falou a verdade. Ninguém que lê as Escrituras, que conhece a palavra de Deus, pode afirmar que está sendo enganado. Né? O que ele disse foi que nós teríamos aqui aflições, mas que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós desfrutaríamos da sua presença, desfrutaríamos da paz que ele nos proporciona, mas ele não nos poupou das dificuldades. Né? Então, isso é muito claro para todos aqueles que conhecem a palavra de Deus. Ele diz que assim como ele sofreu perseguições, sofreu calúnias, injúrias, difamações, isso a gente vai falar um pouquinho mais adiante, foi açoitado e por fim morto, né? Mas ele deixou uma certeza a todos nós, que um dia nós ficaríamos livres de tudo isso, mas que enquanto estivéssemos aqui na terra, nós estávamos propícios a sofrer esses tipos de perseguição. Então eu gostaria agora de ouvir aqui o nosso amado irmão Sérgio, tecer aí os seus comentários acerca aí do tópico 2, Jesus e a realidade da perseguição. A paz do Senhor aos professores, a paz do Senhor aos alunos, a todos que nos escutam. Eu quero iniciar meu comentário desse tópico 2, citando as palavras de Jesus que foram ditas em João capítulo 15, versículo 20, que na minha opinião é um dos versículos mais difíceis de se aceitar. Nós não compreendemos, mas aceitamos este versículo como uma realidade para nossas vidas por fé. Que diz assim: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, o servo não é maior que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também vos perseguirão. Se obedecerem a minha palavra, obedecerão também a vós. Mas a parte que eu quero frisar se perseguiram a mim, também vos perseguirão. Como bem colocou já o irmão Daniel, Jesus não nos prometeu um evangelho ou uma vida fácil aqui na terra. Eu acho que, fazendo já um adendo, o nosso maior erro quando pregamos o evangelho talvez ao pecador é que ao fazer o apelo, o convite para que venha a Cristo, muitas das vezes movido pela emoção, nós prometemos algo que Jesus não prometeu. Venha para Cristo que todos os seus problemas serão resolvidos. E evangelho não é uma porção mágica. E como eu disse, a questão da perseguição à igreja, quando nós fazemos um estudo detalhado dentro da história e dentro das próprias páginas do Evangelho, do Novo Testamento, do Antigo Testamento, como bem colocou o irmão e pastor Saulo, nós, numa ótica humana, jamais compreenderemos como uma pessoa pode sofrer ou chegar até morrer por causa de sua fé. Mas nós aceitamos isso como uma realidade do verdadeiro Evangelho. Para que os irmãos tenham uma ideia, e professor, para que você traga aí para os seus alunos, e a missão do Caped aqui é trazer subsídio, segundo o site Portas Abertas, atualmente no mundo, há cerca de 340 milhões de cristãos que estão sofrendo algum tipo de perseguição. Quando nós falamos perseguição, muitas pessoas só aderem à ideia da morte. Porém, há muitos irmãos que não estão morrendo, mas estão sendo perseguidos dentro da sua família. Estão sendo perseguidos dentro do seu trabalho. Estão sendo perseguidos até dentro das suas próprias igrejas. Porque um dos pontos que nós veremos aqui à medida que o nosso bate-papo for decorrendo, é que há sim, e houve dentro da história aí do cristianismo, uma perseguição dentro da instituição, aqueles que eram verdadeiramente servos
e fiéis à palavra de Deus. Mas o ponto principal aqui, sobre a realidade de uma perseguição aos cristãos, é que Paulo, alertando Timóteo, ele deixou bem ciente que todo aquele que é fiel e que é piedoso sofrerá algum tipo de perseguição. 2 Timóteo, capítulo 3 e o versículo 12, está escrito: na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Esse texto de Paulo aqui é um texto claro e atual. Todo aquele que quer viver uma vida piedosa em Cristo sofrerão perseguições. E o que eu acho interessante é que Jesus, no seu discurso ali no Sermão do Monte, ele disse que aquele que sofre perseguição, ele é bem-aventurado. E aí é um outro ponto que eu falo que eu não compreendo. Como a pessoa pode ser bem-aventurada por ser perseguida? Mas justamente como o irmão Daniel colocou aqui já, é porque há um galardão maior para todos aqueles que sofrem e que perseveram no cenário de perseguição. Quando iniciou-se a perseguição, na verdade, enquanto ou todo momento que houve uma pessoa piedosa a Deus e a Cristo, ali há um cenário de perseguição, né? Nós vemos que os cristãos, eles, tratando-se aqui do cenário de igreja primitiva, eles começaram a ser perseguidos ali já no início. Capítulo 4 já fala de Atos, capítulo 4 de Atos já fala de uma perseguição. Quando prenderam Pedro e João por estar falando de Jesus. E nós vemos que à medida que a igreja vai crescendo, as perseguições também aumentarão. Tanto que o historiador Eusébio, ele relata que no ano 303 depois de Cristo, houve por ordem do imperador romano Diocleciano uma ordem de que aonde houvesse uma igreja, aonde houvesse um cristão, este deveria ser exterminado. Só que nós temos uma promessa do Cristo que prometeu perseguição, foi o mesmo Cristo que disse que as portas do inferno não prevalecerão. Se por um lado o inferno se levanta para tentar derrubar e derribar a igreja, por outro lado, Deus utiliza-se da bênção da perseguição para moldar a sua igreja, para moldar o nosso caráter enquanto cristão, né? Eu gosto muito da frase de um escritor que é o John Fox, que no seu livro História dos Mártires, ele nos traz a ideia de que quanto mais se bate na igreja, mais ela cresce. Quanto mais se persegue a igreja, mais ela cresce. E aquela velha história, né? Quanto mais cascuda vai ficando, mais resistente, né? Então, uma igreja perseguida é uma igreja que cresce. Nós vemos isso nas páginas e na própria história da igreja de Jerusalém. Ela estava muito bem ali em Jerusalém, mas quando veio a perseguição, este evangelho ele alcança dimensões maiores. Então, nesse quesito eu vejo que a perseguição ela é uma bênção, ela é uma realidade, mas ela é uma bênção. E como consequência, a perseguição, ela pode dizer que ela molda o nosso caráter, ela nos amadurece, né? E um outro ponto que eu acho muito interessante, irmão Daniel e pastor Saulo e professor, é que quando você faz um passeio pela história da igreja, você percebe que houve na história algumas pessoas que compreenderam tão bem a bênção da perseguição, se é que podemos chamar de bênção, né? Como, por exemplo, podemos citar Policarpo, que enquanto estava sendo queimado, diz-nos a história, os historiadores, que ele entoava louvores, dizendo: há muito tempo eu sirvo ao meu Senhor e ele nunca me fez mal nenhum. Então por que eu negaria? Então, professor, nesse tópico 2, Jesus é a realidade de uma perseguição, faça o seu aluno pensar de que as perseguições, por mais duras que elas sejam, e por maiores que elas sejam, sempre estará ao nosso lado
o nosso amado Jesus. Ele nunca nos abandonará. E como bem colocou o irmão Daniel aqui, e quero fazer das palavras dele a minha, há uma bênção maior nos aguardando. A promessa de um céu para o que persevera até o fim, né? Então esse bem-aventurado, agora, por hora, pode ser que não faça tanto sentido, mas eu almejo o dia de olhar e ver esses irmãos que passaram por perseguição, ver você, professor, que talvez esteja sendo perseguido, adentrar nas portas celestiais e o nosso mestre olhar para você, olhar para mim e dizer: pode entrar, bendito do meu Pai. O seu comentário muito bem já exposto, mas acrescentando uma experiência. Nós, em uma conferência missionária em nossa congregação, nós convidamos um comportor do Portas Abertas. E ele, quando ministrou, num caminho a gente vinha conversando e ele contou uma experiência vivida por ele com um irmão chinês. Segundo ele começou a comentar com esse irmão, quando ele se identificou como um cristão chinês, que ele estava orando por ele: nós estamos orando por vocês. E aí ele falou assim: mas por que está orando por nós? Porque por causa da perseguição que os irmãos sofrem. Isso nos preocupa muito e nós estamos sempre orando por vocês. Ele falou assim: não, orem por vocês, porque nós é que estamos certos, porque a palavra de Deus diz que aqueles que creem nele sofrerão perseguição. Se vocês não estão sofrendo perseguição, alguma coisa está errada com vocês. Pode ser que vocês já estão andando segundo um sistema. Nós é que estamos certos. Então, no entendimento dos crentes que vivem em terras onde a igreja é perseguida, ele não sente que tem nada errado, porque ele está vivendo o que a Bíblia diz. Ele entende que a palavra de Deus disse que para ele, como colocado aqui, é a bênção da perseguição. Ser perseguido por amor a Cristo, para ele é honroso, é um prazer. Ele não tem isso como desonroso, como vergonhoso e como sofrido. Ele tem isso como uma alegria. Paulo relata exatamente isso, né? Sofrer por amor a Jesus não é uma derrota, é uma vitória. Morrer por amor a Cristo, Paulo diz que isso é ganhar, não é perder, né? Às vezes o conceito de perseguição é muito contado em função das perseguições físicas e que traz a conotação de dor, não poder existir. Mas quem a sofreu, a fez com alegria, não negou o Senhor Jesus e sabia que, como o irmão concluiu agora bem no final, sabia que tinha um céu ali esperando, sabia que a promessa do Senhor estava cumprindo na sua vida. Então eles não temiam ser perseguidos, para eles aquilo era uma alegria, era uma honra. Falou assim: não, orem por vocês, e nós é que estamos preocupados com vocês, porque o sistema já os engoliu, vocês já estão igualzinho o sistema quer, vocês não são perseguidos por eles, é porque por certo vocês estão fazendo o que eles querem. Nós é que estamos orando por vocês. Vocês estarão bem quando vocês forem perseguidos. É duro ouvir, mas é a realidade. O Evangelho implica o chamamento da perseguição. Ninguém quer viver no meio dela. Mas se for necessário, nós temos que estar prontos a ser perseguidos, sabendo que o Evangelho implica perseguição. Não é isso? E só fazendo mais uma observação aí à fala do pastor Saulo, o hino da harpa aqui, na minha opinião, é um dos mais lindos, e o contexto dele é um contexto de sofrimento. Abre aspas: os mais belos hinos e poesias foram escritos em perseguição, em tribulação. Então, de fato, o sangue dos mártires, eles continuam compondo verdadeiras poesias para Deus, e nós somos o fruto dessa poesia, fruto dessa, como diz o hino, né, da irmã Mara Lima, né? A semente que eles plantaram lá e que foi regada com o sangue deles está aqui. Se hoje estamos aqui debatendo, se estamos aqui hoje comentando esta lição, é porque teve derramar de sangue. Se não teve derramar de sangue, teve lágrimas. Se não teve lágrimas, teve renúncia. Algum tipo de perseguição teve. E somos frutos dessa perseguição, e Deus seja louvado. Amém, queridos. Então nós já conceituamos aqui o termo perseguição, já falamos sobre as perseguições no Antigo Testamento,
falamos também sobre a realidade da perseguição. E agora nós vamos falar um pouquinho aqui do tópico terceiro. Este vai tratar sobre a natureza da perseguição. E essa pode acontecer de várias formas, né? Como já disse aqui o irmão Sérgio, não é só, normalmente nós vinculamos essa questão de perseguição somente à morte física, né? Mas ela pode acontecer também por meio de humilhações, constrangimentos, né? Que podem ser leves ou muito intensos. Atualmente, quando uma pessoa é exposta de forma depreciativa, de forma humilhante, nós dizemos que ela está sofrendo bullying, né? O termo da atualidade, né? E quando uma pessoa é ofendida, dizemos que ela está sendo vítima dos chamados crimes contra a honra, que são eles a injúria, calúnia e a difamação, que estão registrados lá no nosso Código Penal, do artigo 138 até o artigo 140, artigo 138, 139 e 140, né? Então, uma pessoa quando sofre injúria, quando ela tem a dignidade dela atingida, né? Calúnia é você acusar publicamente uma pessoa de um ato criminoso que ela não praticou. E a difamação é você acusar alguém de ter praticado um ato desonroso, mas que não é configurado como um crime. Então, o nosso Jesus, ele sofreu todos eles. Ele foi injuriado, ele foi difamado e ele foi caluniado. E ele diz que ele sofreu tudo isso e que nós também poderíamos sofrer esses tipos de perseguição, né? Então, é muito comum a gente ouvir pessoas dizendo que foi, de uma certa forma, perseguido no trabalho ou na escola por revelar ser cristão na família, né? De repente, a vida dela não foi tirada, mas ela está sendo perseguida, ela está sendo caluniada, ela está sendo difamada. É o que vai tratar aqui o tópico terceiro. E eu gostaria que, mais uma vez, o pastor Saulo acrescentasse aí algumas informações acerca dessa natureza da perseguição, querido. O próprio Jesus, ele lá em João capítulo 16, o versículo 33, deixa o aviso. Já foi falado aqui a respeito de Mateus capítulo 5, versículo 11 e versículo 12, né? Já foi falado a respeito de João capítulo 15, né? Quando Jesus também afirma mais uma vez sobre a perseguição. E aqui em João 16, 33, ele volta a dizer: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sem o acréscimo que muitos fazem aqui, vós vencereis, né? Porque, na verdade, nós nunca sabemos que fim teremos dentro de um contexto até dessas aflições. Essas aflições podem estar totalmente ligadas a um ato de perseguição, aonde pode ser que sua vida nessa terra se encerre, mas você está indo para ter uma vida eterna com o Senhor. Mas, muito bem colocado já pelo irmão Daniel, as formas com que ocorre, né? Tudo começa, e talvez o autor da nossa lição, o pastor Adairton, até fala sobre a questão da realidade da perseguição no Brasil, dizendo que no Brasil a gente não tem, ele fala exatamente no terceiro subtópico aí, na letra C, falando da perseguição física, de que o Brasil não tem esse tipo de registro de assassinatos, né, mortes em consequência da fé cristã. Talvez tenha até acontecido algum tipo de violência isolado por essa razão no país. Há registros, né, e há fatos de que alguém já tenha morrido na nossa nação por professar uma fé em Jesus. Mas não há uma perseguição declarada, né? Há uma perseguição que podemos chamá-la de simbólica, mas ela é real, ela existe, e o Brasil vive isso. E vive dentro de todos esses contextos, né? Insultos e zombarias, palavras desprezíveis, né? Às vezes de humilhação, às vezes de descrédito à pessoa, em função da defesa da sua crença, do seu caráter, do seu comportamento cristão, né? Por ele não coadunar com certas atitudes, ou por ele não coadunar com certos
conceitos, principalmente nos dias de hoje, há um grupo que se chama ou se intitula progressista, né? E às vezes fica preocupado com o sentido talvez aviltado da palavra progresso, né? Porque na verdade a gente sente um retrocesso dentro do comportamento quando ele está quebrando os padrões morais e éticos da vida humana, da sociedade, dos valores familiares, dos valores sociais, né? Então a gente fica pensando se isso de fato tem sentido de progresso, como essa defesa. Mas é exatamente esse mesmo grupo que acaba praticando muito essa atitude de perseguição aos cristãos, nesse sentido do insulto, da zombaria, de ofensa, né? O simples fato de você manifestar o seu posicionamento moral, ético, os seus valores, já serve para você ser atacado, ser zombado, ser humilhado, ser ofendido. E isso caracteriza, sem dúvida nenhuma, à luz da Bíblia, um ato de perseguição. Não há dúvida nenhuma de que isso é uma perseguição. Como o irmão colocou aqui, o irmão Daniel colocou a questão das calúnias e difamações. A acusação falsa, os discípulos, né, viveram duramente isso, foram acusados de... lá no primeiro momento já foram acusados de estarem pregando uma heresia. E isso foi motivo de ser levado a um tribunal, ser preso e levado a um tribunal, né? Vocês estão perturbando a ordem. Eles estavam pregando o evangelho, pregando salvação, e isso era considerado perturbação da ordem. Então, foram chamados de ateus. O fato de eles não aceitarem os conceitos idólatras do império, eles foram chamados de ateus. A que ponto que a coisa chegou? Porque eles eram monoteístas. Foram chamados de anarquistas, foram chamados de imorais. Tudo isso os discípulos sofreram exatamente pregando contra isso, né? Ensinando contra isso. E isso lhes trouxe graves consequências, como nós vemos no próprio texto bíblico base da lição de hoje, em que eles são levados numa condição, todos eles, dá a impressão ali que vai quase todos os apóstolos presos nesse texto, né? E no outro dia, quando mandam buscá-los, eles já estavam pregando e ensinando no templo novamente. E eles queriam entender como que aquilo estava acontecendo, porque em meio à perseguição há um poder extraordinário de Deus que age milagrosamente até abrindo porta de cárceres, como aconteceu no tempo dos apóstolos. Então, a outra forma de perseguição, essa sim de fato, talvez a gente vive ela com menos intensidade, menos relatos, inclusive com a própria proteção da lei brasileira, mas que há uma tendência muito forte de que se essa perseguição verbal não for de alguma forma combatida, repelida, enfrentada, e isso não pode jamais calar a igreja, ela não vai poder se acovardar com a sua mensagem, com a sua pregação, com a manutenção dos seus valores éticos, morais, espirituais, né? E defender os valores bíblicos que estão acima de qualquer determinação, orientação ou lei humana. A palavra de Deus está acima de qualquer lei. A Constituição, ela no nosso país é que rege o comportamento, mas a Constituição de qualquer nação, ela vale enquanto ela está sujeita à própria lei de Deus, né? Nada pode calar a igreja ou forçar a igreja a desobedecer a palavra de Deus. Louvamos a Deus porque ainda temos um país que as nossas leis ainda protegem-nos o direito de culto, protege-nos, como o irmão colocou aqui, algumas leis que nos protegem no sentido da liberdade religiosa. E louvamos ao Senhor por isso, de estar num país em que legalmente nós estamos livres, mas há uma perseguição sutil no sentido simbólico, de uma mídia perseguidora, de eventos que acontecem num ato claro de perseguição contra a igreja, né? Nós estávamos comentando aqui alguns episódios que têm acontecido na nossa nação,
até nos cinemas, né? A gente tem visto coisas que acontecem e que ele claramente é um comportamento perseguidor. A igreja tem que estar preparada, pronta para entender que isso pode caminhar rumo. Nós vamos esperar, talvez, chegar às vias de fato, né, aos atos violentos, às agressões físicas contra a igreja, e a igreja não pode também entrar num recuo, amedrontada, se sentindo inibida de falar a verdade. A palavra de Deus, ela não pode ser usurpada, ela não pode ser pisada, ela não pode ser negada, ela continua sendo a verdade de Deus, a palavra de Deus, e independente do que nós soframos, o nome do Senhor precisa continuar sendo exaltado e glorificado através dos nossos lábios. Mas são essas algumas formas mencionadas aqui pelo nosso autor, né, como meio de perseguição, e ele alerta no finalzinho desse tópico que nós devemos sim orar pelas nações onde estão as igrejas perseguidas, que não são poucas, como colocou aqui o irmão Sérgio, Portas Abertas, mencionando aí mais de 340 milhões de pessoas que pertencem às igrejas perseguidas pelo mundo. E para que Deus continue protegendo-nos nessa nação, para que nós tenhamos direito às portas abertas, direito de continuar pregando o Evangelho com inteira liberdade. A gente sabe que há uma tendência, inclusive até política dentro da nossa nação, de às vezes caminhar nesse rumo de querer fazer contenção. Eu li antes de vir para cá uma lei, o senador colocou e depois ele mesmo retirou, mas ele estava determinando nessa lei que os programas televisivos não poderiam ser cedidos mais do que 1 hora para as igrejas evangélicas. Depois ele mesmo foi lá e tirou o projeto de lei, mas ele chegou a estabelecer isso como um projeto de lei, dizendo que o país é laico e que, portanto, não podia se pregar evangelho na televisão mais do que 1 hora. A que ponto que as coisas vão chegando e se isso não tem uma clara evidência de perseguição contra a Igreja de Cristo. Dentre tantas outras leis, né, a gente poderia mencionar aqui que de forma sorrateira, e vem aí ideologia de gênero, e vem aí pena de morte, liberação do aborto e tantas outras leis que conspiram contra a palavra de Deus, e que de alguma forma vai tentando criminalizar o Evangelho, né? A partir da hora que ele prega contra essas leis que são contra os valores cristãos. Então a gente sabe que tem uma perseguição sutil contra a igreja, se não tem uma perseguição clara de nos proibir de pregar, tem de criar leis como os decretos lá que não podiam dobrar-se diante de outro Deus, né? A não ser diante da estátua do rei. A gente percebe que essa mesma artimanha, não estou te proibindo de orar, mas você não pode falar. Então, se você não pode mais pregar o que está na palavra de Deus, de alguma forma você foi perseguido e foi calado. Isso também caracteriza perseguição, sem dúvida nenhuma. Então, são formas que a gente vai percebendo de que há perseguição, sim, mesmo que ela às vezes não esteja tão clara, tão estampada, né? Isso é perseguição contra a igreja, não temos dúvida. Amém, amado. Estamos caminhando para o final da nossa transmissão, mas ainda falaremos um pouquinho sobre o 4º tópico, né, que vai tratar aí sobre as causas da perseguição. Por que será que o cristão é tão perseguido, irmão Sérgio? É um povo pacífico, um povo de paz, né? Nós vemos lá os primeiros cristãos, jamais tiveram interesse em destronar o imperador, brigar ali por terras, por poder. É um povo tranquilo, um povo que não procura encrenca com ninguém, né? Não tem interesses, né, para sofrer tanta perseguição, né? Claro que a gente não vai colocar aqui os cavaleiros cruzados lá da Idade Média, que ali já é um outro contexto, já é uma outra realidade, uma outra história. É um povo que não se envolve em guerras, é um povo que a única coisa que faz é pregar contra o pecado, né, e anunciar a palavra do Senhor. Mas mesmo assim,
né, sofrer perseguição ao longo da história, que se iniciou lá, primeiramente lá com os judeus, né, depois Satanás levanta todo o Império Romano para perseguir a igreja, começando lá com Nero. Mas nós sabemos o porquê disso. O nosso inimigo, né, o inimigo das nossas almas, é ele que está por trás de toda a perseguição. Por que os cristãos são tão perseguidos? Porque anunciam a palavra de Deus, anunciam o Evangelho, anunciam Jesus Cristo, está tirando almas ali das garras de Satanás, almas que, né, estavam condenadas ao inferno, e parece que isso incomoda um pouco, né, o nosso inimigo, não é isso, irmão Sérgio? Incomoda muito. A resposta à causa dessa perseguição, o comentarista coloca aqui, é a prática da ética cristã e a pregação fiel da palavra de Deus. E tem um texto no Novo Testamento, em Apocalipse capítulo 1, versículo 9, que João, um dos perseguidos, parece que ele está sentado hoje aqui, né, comentando e respondendo essa pergunta. Ele diz assim, ó: eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Então, aonde há pregação do Evangelho, pregação da palavra, aonde há prática da ética cristã, há perseguição. Os primeiros cristãos ali no início da igreja foram perseguidos por quê? Se você ler o capítulo 4 e 5, eles foram perseguidos porque pregavam a ressurreição de Jesus e a esperança de uma ressurreição para aqueles que morreram, né, com fé e criam em Jesus. As autoridades e os saduceus e depois os fariseus também, que não criam na existência de anjos, falaram, não, eles estão loucos. Então começa uma perseguição. Só que, como bem colocou o irmão Daniel, o diabo, vendo que não podia com aquele grupo só destruir, ele intentou algo maior. Aí ele levanta o maior império da época, o Império Romano, na pessoa dos seus imperadores. E a perseguição a eles foram justamente por quê? Porque os cristãos se negavam a prestar uma homenagem ao imperador, reconhecendo que Jesus era o seu único rei, o seu único senhor. E queriam pregar o evangelho, não há nada mais. Por conta disso, em Atos 17, eles foram chamados do quê? De tumultuadores, de agitadores. Sem fazer agitação, sem fazer badernas, foram chamados de bardeneiros, de bagunceiros, de agitadores. Então a palavra de Deus, a pregação da palavra incomoda. Nós vemos que passou o tempo, e aqui eu queria fazer um alerta, e que o professor possa levar essa alerta para o seu aluno. Quando o diabo não conseguir derrubar eu e você, ou não conseguir derrubar a igreja, ele tentará fazer alianças. Foi isso que o Império Romano, na pessoa ali de Constantino, fez uma aliança. A partir de agora o cristianismo é a igreja oficial do Império. E o que acontece? Novas práticas que vão contra a pregação da palavra tomam conta ali do cenário da igreja. Como eu disse na minha fala inicial, começa a haver agora o que nós podemos chamar de uma perseguição institucional. Por quê? Porque Deus levanta vozes no meio daquela igreja corrompida, daquele sistema corrompido, para denunciar e pregar a palavra, né? Ainda nesse quarto tópico, irmão e professor, uma coisa que eu acho interessante é que mesmo diante dessa perseguição por causa da pregação e da ética, o conselho de Paulo para Timóteo é: prega a palavra. Ou seja, está sendo perseguido? Continua pregando a palavra. E aí, agora já um pouco mais moderno, ali por volta de 1917, nós temos uma igreja perseguida no contexto comunista soviético. E nós temos irmãos que não se calaram. Dentre eles, professor, eu queria te indicar que você pesquisasse sobre a história do irmão André, conhecido como contrabandista de Deus. Um homem que, colocando em risco a sua vida, e arriscou-se a levar a palavra de Deus
ali dentro daquelas terras comunistas. E não somente isso, dando forças, como o próprio irmão Saulo colocou aqui, mostrando para aqueles irmãos perseguidos que havia um povo orando por eles, né? Então, nós vemos que, mesmo diante de um cenário de perseguição, a ordem de Deus, a ordem que Paulo dá a Timóteo, vale para nós. Prega a palavra, continua pregando a palavra. E Paulo continua dizendo, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, pregue, corrija, repreenda. Então o conselho que fica para nós está sendo perseguido por causa da palavra? Continue pregando a palavra. Por quê? Porque os frutos que você planta, as sementes que você está plantando no cenário de perseguição, darão frutos que durarão para toda a eternidade. Então, esse quarto tópico nos traz isso. Perseguidos por causa da ética e da pregação. Vamos denunciar os pecados, vamos denunciar as ideologias, o homossexualismo, a prática do homossexualismo, o adultério. Seremos perseguidos e até mortos. Mas a ordenança da palavra de Deus continue pregando a palavra. Estamos encerrando a nossa transmissão. Desde já agradecemos a Deus pela oportunidade, aos amados irmãos que compartilharam conosco esse espaço e a todos vocês, professores e demais pessoas que estão nos assistindo. Nosso desejo é que você, professor, tenha uma aula abençoada, que você consiga ensinar com unção, com graça e com sabedoria. E também desejamos, né, que tudo que foi dito aqui possa ter acrescentado algo aí no preparo das suas aulas. Esse é o nosso intuito, esse é o objetivo aqui do CAPED. Gostaria de pedir ao irmão pastor Saulo que fizesse aí as suas considerações finais. E aí já pode finalizar com uma oração também, pastor? Quero agradecer esta oportunidade, louvar o Senhor pela vida de cada professor, louvar pela vida dos nossos companheiros que estão aqui, professor Sérgio, professor irmão Daniel. E queremos orar agradecendo ao Senhor, pedindo a Deus que seja uma bênção a sua aula, tenha te ajudado nesse preparo, né, tenha contribuído para a preparação desta aula. Pai eterno e santo, nós estamos na Tua presença, louvamos a Ti por esta riquíssima oportunidade de ter participado este momento ímpar aqui, falando a respeito do Teu reino, a respeito do que diz respeito à perseguição contra a Sua igreja. Que esta aula seja para edificação de cada aluno, de cada professor, que nós possamos continuar servindo ao Senhor, temendo a Ti, indiferente de qualquer circunstância que nos sobrevém. Pai, dá-nos graça para continuar tementes a Ti. Pai, quero Te agradecer e Te louvar por esta riquíssima oportunidade. Quero Te agradecer, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.